Então, o Corinthians ele passa a ser um time de futebol, né? Ele nem podia ser chamado de time de futebol até outro dia, está um nível baixíssimo de produção da equipe. E agora ele passa a ter uma cara de time. Por outro lado, o São Paulo, e depois a gente vamos tentar fazer aqui, esboçar um pouquinho que a gente pensa no clássico. São Paulo vai ao Maracanã, encara o Flamengo, reclama da arbitragem, que realmente o VAR conseguiu fazer uma linha reta torta, né? Você olha com a linha a linha da trave, da grande área, a linha do VAR elas deveriam ser paralelas. A do VAR é torta, é um negócio realmente inacreditável. Né? É uma paralela desse jeito, é um negócio totalmente esquisito. A linha do VAR é perpendicular, é um negócio vergonhoso. E o São Paulo reclama, não do pênalti, até do pênalti, mas o pênalti para mim foi indiscutível, mas reclama do impedimento que não foi marcado antes do pênalti em cima do Luiz Araújo. São Paulo entra com mais moral no jogo da próxima quarta-feira, Paulo? São Paulo realmente melhorou? Lucas já deu outra cara para o time? Bom, o São Paulo com o Dorival já tinha melhorado. Né? Antes da chegada do Lucas, antes da chegada do Rames Rodrigues, o São Paulo já tinha melhorado. O São Paulo tem um padrão de jogo. O São Paulo tem a cara hoje do Dorival Júnior. Tanto é que o que me impressiona, e fugindo, saindo um pouco desse clássico, né? O que me impressionou foi os jogadores do Flamengo cumprimentando o Dorival. Eu creio que o Gabigol chegou no ouvido dele ali e falou assim: "Oxe, estamos com saudade de vocês, chefe." Eu creio que ele deu uma pimentada ali no Dorival. Ele falou: "Dorival, você está fazendo falta aqui no nosso meio." Mas, ao mesmo tempo, eu creio sim que esse São Paulo chega com moral, um São Paulo que encontrou sua forma de jogar. E como foi falado no jogo de ontem, que estava jogando com os reservas, ali é lógico que você, observando alguns jogadores, não são reservas. São jogadores que chegam agora, mas ao mesmo tempo nós podemos falar que são titulares, mas a formação, no geral, no esquema tático, você não consegue adaptar em um jogo. Mas essa equipe madura conseguiu fazer um ótimo jogo contra o Flamengo. E também não vi esse Flamengo que o Sampaoli falou que jogou tudo aquilo que jogou, com 14 chances e mais que isso e tal. Não vi tudo isso. O São Paulo, sim, teve chances de fazer 2-0 com rápido, não fez. O jogador chega na cara do gol, não sabe nem acertar o gol, é complicado. Mas num jogo contra o Corinthians, eu creio que esses erros eles não vão cometer. Agora, eu sou contra o que está falando o Celso. Se nós estivéssemos lá também no estúdio, eu já ia rebater logo de cara quando o Celso fala assim: não veja esse Corinthians. O Corinthians está aí quase 11 partidas invictas, é isso? 11. 11 partidas invictas. Houve uma melhora muito grande, houve uma crescente muito grande nesse Corinthians. E buscou o resultado no segundo tempo para ganhar o jogo. Né? Por mais que jogou mal o primeiro tempo, eu já tinha falado, o segundo tempo fez o resultado para ganhar o jogo. E ganhou bem, né? Ganhou com sobra. Então, eu vejo um Corinthians muito competitivo também nesse jogo de quarta-feira. Ô Paulo, sabe aquela pessoa que às vezes vacila muito? Vacila muito, mas ela melhora. Mas ainda assim não inspira confiança. Então, para mim, o Corinthians é esse, entendeu? Vacilão, melhorou, mas eu ainda espero para pagar para ver, entendeu? Ainda espero para ver. E o São Paulo, Celso? O São Paulo, para mim, também não é muito diferente do Corinthians. Eu também não acho muito confiável. Assim, a gente vê o São Paulo... Você não acha o São Paulo confiável? Não acho. Não acho. Vídeo que aconteceu. O que esse cara quer? Pois é, tô meio exigente ultimamente, Paulo. Tá vendo? Por isso, graças a Deus que você é meu amigo. Tô exigente, hein? Deixa eu te falar. O São Paulo, eu acho que ele muda de patamar com a chegada do Lucas. Muda mesmo, é um jogador diferenciado. Qualquer jogador que vem da Europa, mesmo já veterano, ele chega aqui e consegue jogar, porque o nível aqui do futebol brasileiro, e não estou aqui desmerecendo o futebol brasileiro, mas essa é a realidade,
o nível dos jogadores não é o mesmo da Europa. Então, quando vem um jogador mais experimentado, mais tarimbado, com um mínimo de qualidade, ele faz a diferença. Você vê o Renato Augusto com 35 anos jogando no Corinthians, o Lucas agora também no São Paulo, o Rames vai fazer muita diferença, pelo menos eu tenho essa expectativa. Eu acho que ele pode repetir, por exemplo, que é o Renato Augusto no Corinthians. Então, o São Paulo, com esses dois jogadores em campo, muda de patamar. Eu acho que se torna um São Paulo melhor e mais competitivo, mais perigoso. Mas, por exemplo, não dá para você cravar que o São Paulo vai vencer o Corinthians no Morumbi, mesmo jogando para mais de 50 mil torcedores em seu estádio. Então é um São Paulo que também eu vejo, muitas vezes tem a posse de bola, mas tem dificuldades na finalização, erra o último passe, falta capricho na finalização. Então são a gente está falando de um jogo só, são circunstâncias de uma partida para dar tudo certo. Mas quando você pensa em Campeonato Brasileiro, com jogo após jogo, 38 rodadas, essa coisa toda, o São Paulo, assim como o Corinthians, não me inspira confiança. Não é aquele time que você pode cravar, vai vencer e vai brigar. Pelo menos é isso que eu penso. Humildemente, meu querido Paulo Sérgio Flávio. Eu acho assim, ó, o São Paulo, com a chegada do Lucas, ele tem um Renato Augusto e meio. Acho que o Lucas ele vai fazer a diferença que o Renato Augusto faz e mais alguma coisa, que ele estava jogando Champions League até outro dia, jogando Premier League, ele aprendeu a jogar futebol como um todo, né, que quando ele chegou realmente no futebol francês, ele era, sempre foi um baita jogador, mas era peladeiro, ele foi aprendendo a jogar, jogador de 3 gols em semifinal de Champions League não é para qualquer um. E o Rames, a gente viu ontem a bola que ele meteu, ele está gordinho e tal, mas a bola que ele meteu pro Wellington Rato. E aí, que usação a parte, o Wellington Rato é um jogador, né, médio, mas ele deve ter falado, pô, mas que fase, né? Meti a bola pro Benzema, pro Lewandowski, aí mete no Rato. E acho também que o Rato vai se acostumar com essa situação. Eles vão começar a perceber que a bola chega mais facilmente com esse jogador, né? Ele acha espaço onde ele não tinha. E a bola pode cair no Caleri, né? Pode cair no Luciano, os jogadores têm um poder de finalização maior. Acho que o São Paulo Luciano parece demais que não joga nesse jogo, né? Não estou falando desse jogo. Estou falando no geral. O Luciano está fora. Mas por causa daquela negócio da bandeira lá, que ele chutou a bandeirinha. Então, eu digo que o São Paulo ele muda muito o patamar. Ele passa a ser um time que só tinha jogador quando muito nota 6. Ele tem um Lucas, que é muito mais que nota 6. Ele tem um Ramos, que é muito mais que nota 6. E aí ele muda. São 10 jogadores de linha, vai, como a gente falava lá na Penha. Ele trocou 20% por um patamar elevadíssimo. Rames e Lucas, eles fazem a diferença. Então, acho que o São Paulo tem que ser visto de uma outra maneira. Não sei até que nível para o jogo já de quarta-feira. Mas acho que a gente vai começar a olhar o São Paulo de forma diferente. Não, bem, acho que você começou falando... Eu concordo com 90% do que o senhor falou, seu Flávio. Agora, falar que o Lucas... é um Renato Augusto e meio? Não, tá muito longe. É mais, né? O Lucas tá muito longe de ser Renato Augusto. Tá muito longe de ser Renato Augusto. Mas eu acho que ele é um bom jogador, é um jogador que usa bem da velocidade que tem, é um jogador que jogou uma Premier League, mas o Renato Augusto é um jogador muito inteligente. Um jogador muito inteligente, é fora da curva e fora do que nós temos hoje no futebol brasileiro. Agora, se o Rames, se ele quiser jogar, se ele se prontificar a jogar, aí sim pode ser comparado, não pode ser mais que o Renato Augusto. Ô, Flávio, eu não tenho procuração para te defender, mas vou falar só uma situação, Paulo. Eu só queria... Já te passando. Tá. Não esqueça que o Lucas está inteiro. E o Renato já não é mais a mesma, porque ele, infelizmente, teve muitas contusões. Eu acho que esse fator, faz tempo que ele voltou da Europa, tal, esse fator pode pesar. Em termos técnicos, você está certo, eu concordo. Mas quando você pega essa somatória de fatores, o Lucas está inteiro. Dos 3 aí que nós citamos, Rames, Lucas e Renato, quem está inteiro, está pleno, é o Lucas, né? Então, o que eu entendi do Flávio, quando ele fez a comparação com o Renato Augusto, eu não entendi como comparação técnica entre os dois jogadores. Eu entendi como importância dentro de um contexto de um time. O que representa o Lucas hoje para o São Paulo, até pelo elenco que tem, talvez seja até mais do que o Renato Augusto represente, porque o Corinthians tem um time, entre aspas, com
sei lá, com um pouquinho mais de qualidade que o próprio São Paulo. Só que aí a gente está falando do Lucas e está falando também do Rames Rodrigues. E aí sim eu concordo com o Paulo que a comparação técnica do Renato com o Rames, ela se encaixa. E aí você tem realmente, do ponto de vista tático, dois jogadores como referência que vão conduzir. E você não tem isso em outros clubes, hein? No Palmeiras você tem o Rafael Veiga, no Flamengo você tem o De Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, e só. Os outros demais times não têm um jogador com essas características e com essa capacidade de organização e definição e conclusão. Porque quando eu falo conclusão, eu não falo de arremate a gol, mas eu falo da assistência. Tem o Ganso, o Fluminense tem o Ganso. Quer dizer, o Ganso também eu acho que você não pode descartar. Aquele cara que consegue enxergar espaço onde não existe e com um passe pode deixar o cara, sabe, na cara do gol. Ou, de repente, até mesmo definir num chute de longa distância uma jogada individual. Então, o São Paulo hoje tem esse cara que é o Rames Rodrigues. Não sei em que circunstâncias ele chega, acho que não sabe com referência esse trechinho contra o Flamengo, mas é um cara que tem total capacidade de conduzir o São Paulo em dias de glória, em dias melhores, sem dúvida alguma. Mas não, São Paulo, direito de resposta. Não, eu já falei aquilo que eu penso. Hoje o Renato Augusto, ele vem de contusão, todos nós sabemos, mas ele é acima da média. Ele é acima da média sobre qualquer jogador que você colocar aí no futebol brasileiro. Não dá para competir com o Renato Augusto.